retomando nossas considerações. Só um minutinho que eu acho que tem alguém que está pedindo para entrar aqui. Não, creio que não. Bom, pensei que tinha até alguém tentando entrar, que tem um íconezinho aqui. Ah, a Marina que levantou a mão, deve ter sido, né? Aquela hora. Aí, estava achando que tinha alguém querendo entrar no mudo. Vou gravar agora então, já começamos, na verdade, a gravação, né? Pessoal, como eu disse para vocês, trabalhamos com os conceitos em geral, né, do direito empresarial. Tranquilo, Matheus? Daí, assim, não é obrigatório essas presenças nessas aulas gravadas, tá? A gente está aqui, eu até agradeço a companhia de vocês e como incentivo, eu antecipo, digamos assim, essas atividades para quem quiser participar da aula, acaba antecipando a atividade que eu vou colocar as perguntas que foram desenvolvidas aqui, né? Na segunda-feira eu vou apresentar para vocês, como a gente fazia antigamente, aqueles estudos dirigidos, né? Ao invés de eu pegar e exigir a parte escrita, vocês podem interagir aqui comigo e a gente já antecipa a pontuação. Uma forma de incentivá-los a participar. Ricardo, eu viajei, eu não pude assistir a aula, eu não participei. Você faz a atividade depois, né? No encontro presencial eu vou explicá-la de forma mais detalhada. Eu vou pedir para a Amanda, se ela estiver aqui. Deixa eu ver. Pode falar, professor. Amanda, me faz uma gentileza. Depois você toma nota para mim de todos que interagiram aqui comigo e tal, na pontuação, que aí já ficam dispensados da atividade da próxima semana, tá? Da segunda-feira. Perfeito. Aí eu só vou te pedir a gentileza de passar essa lista para a Stephanie, que é ela que cuida para mim, tá? E aí eu vou pontuando dessa maneira, beleza? Pode deixar. Obrigado, viu? Pessoal, agora o nosso tema então é societário. Agora nós vamos tratar realmente do direito societário como um todo, para poder entender, né, do que esse ramo do direito vai se dedicar. Mas antes de poder compreender o que é o societário, vamos dizer assim, eu queria recordar com vocês aquelas 3 colunas do empresário lá que eu expliquei para vocês, empresário em sentido amplo, que entraria o empresário individual, que é pessoa física, né, e a Eireli, e também a sociedade empresária. Agora, o momento agora é a gente entender o que seria uma sociedade empresária, né? E por que ela é empresária, por que ela não é empresarial, né? Qual o sentido dessa precisão terminológica que nós devemos adotar. Pois bem, então aqui no cantinho, o tema que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Se você abrir meu vídeo aí, você vai ver projetado no meu monitor, a lateral aqui, esse assunto, sociedade empresária, que é o que nós falaremos a partir de agora, mas, para tanto, como eu disse para vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês aquela tela do Word. Do empresário, da sociedade empresária, né? E da Eireli. Pois bem, conseguem visualizar aqui que o empresário ele entra como um gênero do qual as suas espécies são empresário em sentido estrito, né, empresário individual, a Eireli e a sociedade empresária. Pois bem, por que nós chamamos de sociedade empresária, pessoal? Empresário é sempre aquele que organiza,
profissionalmente a produção ou a circulação de bens ou serviços. Isso daqui é essencial você entender para que você possa, de fato, compreender a lógica, né, como que vai funcionar todo esse caminho que nós vamos desenvolver a partir de agora. Então pensem comigo, reflitam comigo. Se você tem como empresário, o titular é aquele que pratica a atividade de organizar os fatores de produção. É aquele que exerce a atividade que nós ficamos estudando em todos os 100 minutos, né, anteriores aí. Qual era o sentido, né, qual era a razão de empresa como atividade. Então, se nós estudamos isso daí, se nós desenvolvemos esse raciocínio, se nós compreendemos quem é empresário como aquele que exerce a atividade, nós temos que ter em mente o seguinte: empresário, se o titular, se quem vai lá e adquire as obrigações, se quem vai lá e contrata os funcionários, se quem vai lá e assume direitos de créditos, por exemplo, de receber alguma coisa, é em nome da pessoa física, eu tenho empresário individual. Se isso está tudo sendo feito em nome da pessoa física, é empresário individual, porque é ele que está organizando. Juridicamente, é ele o núcleo de todas as operações negociais. Se eu tenho uma pessoa jurídica, seja Eireli ou sociedade empresária, a pessoa jurídica é que passa a ser aquele sujeito que pode ser considerado como empresário. Olha que diferença. Então, se eu tenho uma Eireli ou uma sociedade empresária, são elas que organizam no nome delas a atividade, elas que adquirem obrigações, elas que acabam também tendo direitos, e é com relação a elas que eu tenho que ter atenção. Por que isso é tão importante assim? Porque se eu tenho um conjunto de pessoas que se reúne para criar uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica sim exercer atividade, é a pessoa jurídica que é empresária. Então, sociedade empresária, e não sociedade empresarial. Uma sociedade empresarial seria uma sociedade de vários empresários juntos, né? Na prática, a gente nunca viu isso. O que a gente vê no máximo é uma associação comercial, CDL, né, a CIUB, por exemplo. Agora, a Eireli, essa sim, eu posso considerá-la, digamos assim, como empresária também, pessoa jurídica, que uma pessoa sozinha, pessoa física, falou assim, eu quero criar essa pessoa jurídica para fazer isso. Nós vimos que hoje em dia a limitada também permite que o sócio faça isso, mas por enquanto vamos nos atentar a Eireli. Uma perguntinha que eu sempre gosto de fazer para meus alunos, de praxe, é você analisar a terminologia Eireli, né? Então vamos pensar aqui, empresa individual de responsabilidade limitada. Encontra, né, um defeito nessa expressão. Eu vou falar daqui a pouco, né, de um segundo problema, mas o primeiro problema, logo de cara, na nomenclatura Eireli, empresa individual de limitado, tá certo juridicamente? Tem precisão? Tá, não, Empresa é porque é atividade. responsabilidade limitada. Ah, Não, só é que porque a empresa é apareceu. atividade. Sim. Empresa é atividade. É por isso que não tá certo. Exatamente. Então já começa errado, porque empresa é atividade. Então, se a empresa é atividade, não deveriam chamar assim. Ricardo, por que chamam assim? Porque quem faz lei não é jurista necessariamente, é político, e o político achou bonitinho chamar assim. O caso da Eireli, por exemplo, eu sempre gosto de falar que eu conheço a pessoa que elaborou o projeto lá de Uberaba, o Paulo Vilela Cardoso, Paulo Leonardo, Paulinho. Ele fez esse projeto de lei, e quando ele fez o projeto de lei, ele pensou na nomenclatura empresário individual de responsabilidade limitada. Ele teve cuidado, a precisão terminológica. Mas aí foi para o Senado, na verdade foi na Câmara dos Deputados, e eu sei que ele começou a mexer no projeto de lei, faz observação, faz emenda daqui, emenda dali, virou empresa. E está errado, está errado. Coloquialmente o pessoal chama assim. Tem um outro problema também, esse gera um pouquinho mais de raciocínio, maior profundidade. Pessoal, existe empresário que responde limitadamente, ou seja, responde com L, limitadamente? Algum empresário responde Sim. limitadamente? Quem? Sabe lá agora que tá falando? Não, Anelisa, sim. Uai, quando... Ai, como que eu vou explicar? Tipo assim,
Você é um. Ai, meu Deus. Porque se responder limitadamente não é aquela questão de toda a separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física? Tá, tudo bem, mas eu estou te perguntando o seguinte. Empresário em sentido amplo. Você tem Eireli, empresário individual e sociedade empresária, não tem? Sim. Algum deles responde de forma limitada pelas dívidas que eles adquirem? Eu sei que existe, mas eu não sei se é algum deles. Então, não existe. É uma grande confusão as pessoas acharem que o empresário, seja ele Eireli, seja ela a sociedade empresária, seja ela, né, seja ele um empresário individual, ele vai responder limitadamente. Ele responde diretamente por todas as obrigações e de forma ilimitada, com todo o seu patrimônio. Quem limita a responsabilidade, né, Elisa? Vamos aproveitar a sua confusão, que ela pode ser sanada, você olhando para aquele slide que eu tinha mencionado, quer ver? Ó? Vou compartilhar o slide em que a gente diferencia empresário e sócio. Então, vamos lá. Então, naquele slide que nós falamos a diferença entre empresário e sócio, o sócio pode responder de forma limitada. Sócio é aquilo exatamente que você falou, né, Elisa? Pessoa jurídica, separada, ela destaca uma parte do patrimônio dela, então ela compra umas cotas, ela é dona de ações, o máximo que ela pode perder é aquilo, é o limite da responsabilidade dela. Mas o sócio em si, o empresário em si, que é a sociedade empresária, ou né, a Eireli, ou o empresário individual, esses daí sempre vão responder de forma ilimitada, não tem como fugir. Lembra que eu comecei falando agora, antes de iniciar? Iniciando a gravação, a primeira coisa que eu disse para vocês foi: quem organiza a atividade em seu próprio nome é a sociedade. Então, o Maxwell até falou aqui, olha, negativo, todo empresário responde com todo o seu capital. Perfeito. Sabe como é que chama isso, Maxwell? É o princípio de que o patrimônio é a garantia dos credores, é um princípio jurídico. Né? Então, esse princípio de que o patrimônio responde pelas dívidas, ele acaba atingindo toda e qualquer pessoa. Por isso que na hora que eu falei lá, empresário, olha, empresário é diferente de sócio. Agora eu estou compartilhando aqui com vocês. Ó. Por quê? Porque o sócio é esse cara que ele é membro de uma pessoa jurídica. Eu sempre falei para os alunos que a gente tem que tomar cuidado com falar que a Eireli é uma sócia, né? Existe um sócio na Eireli, né? Por que eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque quando falamos em Eireli, ela tem um titular, ela tem uma pessoa que constituiu, um proprietário, como vocês preferirem chamar, um constituidor, mas jamais posso chamar essa pessoa de sócio, porque ela não é sócia de ninguém, né? Ricardo, e o sócio daquela limitada unipessoal que você mencionou, que agora veio para a lei por causa da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica? Gente, fica cada vez mais difícil explicar direito empresarial, né? Porque inventaram uma sociedade unipessoal, uma sociedade unipessoal de advocacia, uma sociedade unipessoal agora limitada. Eu não sei explicar para vocês. Preferiram chamar assim. Mas, para mim, ele não é sócio, nem deveria ser chamado assim. Mas, voltando ao que nos interessa aqui, empresário sempre responde com I, de forma ilimitada. Quem pode responder de forma limitada ou ilimitada, dependendo do tipo de sociedade, é a sociedade, é o sócio da sociedade. Então, a sociedade, que é empresária, ela responde com todo o patrimônio que ela tem. Mas os seus integrantes, os sócios, dependendo do tipo societário que é essa sociedade empresária, podem responder de forma limitada ou ilimitada. Ricardo, mas qual vantagem tem eu participar de uma sociedade hoje, eu ser sócio hoje, e eu responder de forma ilimitada? Olha, praticamente nenhuma. Por isso que as sociedades que têm sócio que responde ilimitadamente são raras. É o caso da sociedade de nome coletivo, a sociedade em comandita, seja ela por simples ou por ações, ela tem sempre um sócio que responde limitadamente. Então, assim, elas não são quase usadas atualmente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Retornando aos nossos slides aqui, então, eu precisava fazer precisava pontuar, fazer esses parênteses aí, né, nesse sentido, para que vocês pudessem entender todo esse raciocínio.
Então vamos lá. Agora o primeiro slide nosso de sociedades. Todos estão aí acompanhando? Todos estão vendo? Agora é importante atentar para esses slides. A gente está falando de sociedade empresária, né? Então essa teoria geral a gente precisa ter uma noção. E deem pelo menos um ok aqui no chat. Beleza? Então tá ok. Isso está bem projetado aí para vocês. Vocês vão perceber que nesse slide eu ainda rememoro alguns conceitos, mas agora a gente já começa a entrar em sociedade mesmo, que é o que nos interessa. Então vamos lá. Ao falar das espécies de empresário, a gente já viu que empresário individual é pessoa física. Só uma observaçãozinha, eu não quis comentar isso anteriormente para não bagunçar a cabeça de vocês. Nosso tema agora é societário. Então não faria sentido eu querer falar de MEI, que é o microempreendedor individual, que é uma pessoa física. Então como o semestre agora ele se dedica a pessoa jurídica, a sociedade empresária, não faria sentido eu voltar lá e falar para vocês de MEI. Mas existe o MEI também. O MEI é aquele cara que até 81 mil reais brutos e é uma classificação tributária. Então ele tem que ser obrigatoriamente pessoa física e ter uma renda bruta anual de até 81 mil reais. Está lá nos empresários individuais. Só que empresário individual é classificação no âmbito empresarial. De acordo com o porte da atividade, eu tenho classificações tributárias. Aí vem MEI, depois a microempresa e depois a empresa de pequeno porte. Pergunto a vocês, um empresário individual, ele pode vir a se tornar uma microempresa? Pode, porque se ele tem mais de 60 mil reais de renda bruta anual e menos de 360 mil, perfeito, se enquadrou. Ricardo, empresário individual pode ser uma empresa de pequeno porte? Pode, se ele tiver uma renda bruta anual acima de 360 mil e menor que 4,8 milhões, tranquilo. Ricardo, empresário individual ainda pode ser maior do que uma empresa de pequeno porte? Pode, em tese. Mas na prática, você vê isso acontecer? Não. E por qual motivo? Pelo motivo do que a Annelise falou agora há pouco para a gente. Empresário individual não tem distinção de patrimônio, não tem proteção patrimonial, não tem separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. O empresário individual ele é tudo. Ele é pessoa física na vida dele, na família dele, na realidade civil dele, nos negócios particulares, mas ele também é empresário individual na atividade que ele desempenha. Aí qual que foi a estratégia que a Receita achou de separar as duas coisas? Criar um CNPJ por esse cara. Faz o mínimo sentido, ele é um empresário individual, pessoa física, ele tem um cadastro nacional de pessoa jurídica. Não faz sentido nenhum. Mas a Receita separa desse jeito, fala assim, olha, o que passar aqui pelo seu CNPJ tem a ver com a sua atividade de natureza empresária. O que não tiver no CNPJ, a gente está falando de atividade, né, que é não empresária. Alguma dúvida até aí? Tranquilos? Não, Beleza? eu não entendi direito por que criou o CNPJ, eu perdi. Eu dou um número de CNPJ para o empresário individual para eu saber os negócios que ele faz na vida pessoal dele na condição de empresário. Então, se ele for, por exemplo, adquirir e revender produtos, que é a atividade dele, ele vai faturar tudo no CNPJ dele, para separar de, por exemplo, uma casa que ele comprou para ele morar. Entendeu, Annelise? A casa que ele compra para morar, aí ele compra com o CPF dele, cadastro de pessoa física. Mas o que ele exercer como... Porque você concorda comigo que na prática não tem diferença as duas coisas? Sim. É tudo uma unidade patrimonial? É uma unidade patrimonial, mas para eu saber onde é que vai incidir os impostos, onde é que vão incidir, né, os tributos, é que a Receita criou essa estratégia do CNPJ aí. Mas pelo amor de Deus, tem CNPJ, mas não é pessoa jurídica. Coisa que para mim não faz mínimo sentido. É a mesma coisa que você falar assim, fulano é ser humano, mas não é pessoa. Não faz sentido. Mas foi o jeito que na prática a Receita encontrou de resolver essa questão. Tranquilos? Vamos tocar adiante? Então vamos lá. Flat. Pode falar. Então, o MEI, o microempresário, ele, nesse caso, com o CNPJ sendo criado, vai meio que distinguir, então, as atividades empresárias dele com atividades pessoal. Só que se a empresa dele for decretada nas leis de falência, Sim. todo o patrimônio pessoal e o que ele também utilizava dentro do CNPJ vai ser incluso? Não vai ter distinção? Seu raciocínio está perfeito. O que vai sair, de repente, dessa jogada pode ser alguma coisa assim que tem uma proteção específica, como é o caso do bem de família, né? Então, coisas assim necessárias ao próprio sustento, isso pode acontecer de não ser arrecadado pela massa falida. Mas, em regra, imagina que aquele cara lá, ele tem um iate, né? Nunca vi empresário individual com iate, né? Porque
geralmente não tem muito recurso, mas se ele tivesse ali uma moto, por exemplo, né, e isso é para uso pessoal dele, de pessoa física e tal, dedicando um instrumento de trabalho, né, aí já não poderia ser arrecadado. Vou aproveitar a sua pergunta, Rafaela. Uma coisa que a gente está vendo acontecer demais, é o pessoal que é Uber na vida aí. Os Uber estão se tornando tudo MEI, viu? A grande maioria. Por que eles estão se tornando MEI? Exatamente para o faturamento ficar mais interessante para eles, né? Eles têm alguns benefícios quando eles fazem isso, eles podem emitir nota, né? Tem uma série de coisas. A Sávila comentou aqui que o sócio é apenas um titular de direito pessoal com expressão patrimonial. Sim, sim. Mas, assim, é que eu não sou professor de direito das coisas, de direitos reais. Mas eu vejo as ações e também as cotas como bens móveis, e nesse sentido seriam direitos reais. Sinceramente, eu não sei até que ponto a gente pode falar que é direito pessoal. Direito pessoal seriam, digamos assim, obrigações, né? Então, Sávila, até tem que refletir melhor sobre essa questão sua, mas a priori eu digo para você que não é só meramente pessoal, não, tá? Inclusive eu vejo como direitos pessoais o direito que ele tem, por exemplo, de perceber parcela dos lucros, né? De uma série de situações assim, de fiscalizar a companhia, isso é direito pessoal. Mas dizer que a propriedade das cotas, a propriedade das ações seria direito pessoal, eu acho que para mim é direito real. Depois eu vou trocar uma ideia com o Pazini, confirmar com ele, e qual que é a opinião dele. Mas penso eu que é direito real. Mais algum questionamento? Fiquem à vontade. Eu gosto muito dessas participações de vocês. Eu teria uma no mesmo raciocínio anterior. Eu não sei se eu vou estar sendo redundante, mas numa união universal de bens, nesse caso, caso o esposo, o cônjuge vai estar abrindo uma MEI. E vai ter a falência. Sim. Os bens pessoais inteiros de ambos os cônjuges, mesmo a esposa não tendo responsabilidade naquela criação da MEI, também vai entrar junto? Tudo? Não, porque aqui a gente já está falando o seguinte: se a gente tem um casal, ainda que fosse comunhão universal de bens, e um deles é MEI, um deles é empresário individual, você concorda comigo que o patrimônio dessa pessoa é chamado de meia-ação, é só metade do conjunto de bens que está no nome dos dois. Você concorda? Está acompanhando meu raciocínio, sabe? Então, nesse caso, o outro cônjuge, seja ele mulher ou homem, o outro cônjuge que não é empresário, ele tem direito à meia-ação. Então, se vier a falir, na hora que for arrecadar os bens, ele vai falar assim, opa, metade é meu, é propriedade minha, e eu não sou empresário, e não fui eu que fali. A outra metade vocês podem levar. Faz sentido. Beleza? Uhum. Lá no direito processual, isso se chama, antigamente era chamado de embargos da mulher casada, antigamente. Hoje já tem outro nome, se não me engano é exceção do cônjuge, uma coisa assim. Que é para poder defender o patrimônio mesmo nessas hipóteses. Obrigada. Chama ameaça. Tem muita discussão sobre isso, porque o CJF, Conselho de Justiça Federal, soltou um enunciado que é meio absurdo, que ele diz que para o cara começar a ter atividade e tal, e comprar e vender bens, imóveis, ele tem que levar uma declaração na junta comercial, ir no cartório, para que o outro cônjuge autorize ele a exercer a atividade. Isso é muito polêmico, né? Porque a lei não exige isso. Quem está querendo criar isso é uma opinião jurisprudencial que está lá no CJF. Mas eu lembrei disso agora, que você comentou, realmente existe esse tipo de, acho que é o enunciado 58 das jornadas de direito comercial do CJF. Mas é muito polêmico. Em tese, fiquem com o Código Civil, que tem um artigo 98 alguma coisa, deixa eu ver se eu lembro ele aqui. Código Civil, empresário, alienação imóvel. Na verdade, o Código Civil ele dispensa o empresário de alienar
ou gravar bens imóveis, né, que tenham a ver com a empresa, sem necessariamente ter autorização do cônjuge. Eu vou postar aqui para vocês no chat, depois eu vou passar isso também para aqui para o próprio Teams. Não vou fazer isso aqui, arquivos, ou talvez eu consiga. Eu vou fazer o seguinte, no próprio chat aqui do Teams, eu já vou jogar para vocês, ver se é isso mesmo. Então, acho que vocês conseguem ter acesso aqui, ó, sobre esse artigo, a dispensa ou não da OTOG e tal, né? Tem toda uma discussão em cima disso. Vale a pena consultar, mas como eu disse para vocês, o nosso tema desse semestre é direito societário. Então, vamos nos ater aqui ao que nos interessa, aquilo que diz respeito à nossa temática, né, no âmbito do direito societário. Vocês ainda estão enxergando direitinho aí meus slides, né? Então, é no slide que a gente está, né? Então, vamos lá. Sociedade empresária descrita no artigo 982 do Código Civil. Qual a diferença da sociedade empresária para a sociedade simples? Só lembrando, a Anelisa fez um comentário no comecinho da aula, bem antes da gente fazer o intervalo. Falou, Ricardo, olha, está tudo no Código Civil, mas o que é empresa não está no Código Civil e tal, tal, tal. Olha que curioso. Antes de 2002, quando não tinha essa pretensa unificação do direito privado, né? Antes de 2002, as sociedades eram divididas em sociedades civis e sociedades empresárias. Existia a distinção por parte da doutrina. Hoje isso não acontece mais. Hoje nós distinguimos, na verdade, a sociedade empresária de sociedade simples, por um simples motivo, porque a doutrina considera que todas as sociedades atualmente são civis, porque elas estão reguladas dentro do Código Civil. É uma meia-verdade, porque, por exemplo, a sociedade anônima ela tem uma lei específica dela, mas a teoria geral das sociedades, eu posso dizer para vocês com tranquilidade, que está assim, essa sim a gente pode falar que está no Código Civil. Então, é esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção que a gente tem que ter ao tratar dessa temática. Sociedade empresária é aquela sociedade que se enquadra no artigo 966. Se eu crio uma pessoa jurídica cujo objeto dela, a finalidade dela, é organizar profissionalmente a produção ou circulação de bens ou serviços, ou, lembrando, ou realizar especulação, como eu disse para vocês, ela é uma sociedade empresária. Agora, se eu criar uma sociedade que não tem esse objetivo, não se organizou nos moldes do 966, que não se caracterizou como empresária, ela será considerada uma sociedade simples. A gente vai passar um bom tempo aqui explicando e discutindo o que são as sociedades simples. Por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai dedicar uma boa parte do nosso tempo a isso? Porque as regras da sociedade simples se aplicam de forma subsidiária, ou seja, de forma secundária, supletiva, a todas as demais sociedades. Então a gente tem que ter uma noçãozinha de sociedade simples. Em tese, você deveria ter estudado sociedade simples lá na parte geral do Código Civil. Mas eu não sei quem foi o professor de vocês, eu só tenho certeza de que ele não teve tempo de se aprofundar nisso, porque o próprio conteúdo, o próprio programa, ele não é construído dessa maneira. Ele não é estruturado para que o professor consiga selecionar um tempo e falar de sociedades. Provavelmente, quando o professor foi ensinar para vocês pessoa jurídica, ele ensinou pessoa jurídica e falou, olha, como pessoa jurídica nós temos aqui associações, fundações, sociedades, partidos políticos, organizações religiosas, EIRELI, pronto. Ele não deve ter tido tempo de aprofundar na sociedade simples. A gente vai precisar aprofundar. Alguns autores dizem que o critério distintivo seria o lucro. Cuidado, o critério distintivo é a empresarialidade. O que significa empresarialidade? Empresarialidade é a organização, a estruturação da atividade nos moldes do artigo 966. Então, se a atividade estiver organizada, estiver estruturada de acordo com o que está no 966, fechou. Beleza, é uma sociedade empresária. Se não, ela será sociedade simples. E aí tem diferentes consequências jurídicas, como a submissão à falência, que foi o exemplo que o Matheus deu para a gente num momento anterior, né? Há outras diferenças também, né,
eu diria para vocês também que uma diferença substancial que a gente deve levar em conta é a possibilidade de ter uma locação empresarial, que tem todas aquelas regrinhas lá de poder ter ação renovatória. Para quem estudou isso comigo, né, vai lembrar que a gente tem esse tipo de benefício também para quem é uma sociedade empresária. Mas o caminho é esse. Agora, existem exceções, que nem a gente falou da sociedade de advogados, existem. Existem sociedades que a lei vai falar assim, elas sempre serão simples. E existem sociedades que a lei vai falar assim, sempre serão empresárias. Existem aquelas, como a gente viu, que é a sociedade de advogados, que a lei ainda vai falar assim, nunca vai ser empresária. Dá na mesma. Se ela nunca vai ser empresária, obrigatoriamente ela vai ser uma sociedade simples. O cuidado que nós temos que ter é que se a sociedade é simples, ela responde de forma ilimitada, né? Então, desculpe, ela não, né? Os sócios respondem de forma ilimitada. Inclusive, esse é o ponto da gente passar a diferenciar daqui para frente a figura do sócio da figura do empresário. Que eu comecei falando, olha, a gente vai chegar nesse ponto e tal, vamos trabalhar com isso. O sócio é o integrante da pessoa jurídica. Ele não organiza em seu nome, ele não é titular da atividade empresária. A organização profissional, a atividade profissionalmente organizada para produção ou circulação de bens e serviços não é realizada em nome dele, mas sim em nome da sociedade. Agora, a sociedade pessoa jurídica, por sua vez, é ela que organiza no nome dela. Então, como que eu posso chamar esse sócio, já que eu jamais vou poder chamá-lo de empresário? Esse sócio, se eu quiser, eu posso chamá-lo de empreendedor, que é aquele cara que, além de pôr capital, de investir capital, de injetar capital na sociedade, ele também trabalha na sociedade. Ou eu posso chamar, e quando eu falo trabalho, ele trabalha como diretor, hoje em dia está muito na moda, né? O pessoal fala CEO, né? Esses dias um ex-aluno meu, ele montou um negócio com outro colega, que o negócio é feito só pelos dois, e aí os dois estão se autodenominando CEOs, né? Achei bem curioso, porque quem que seria toda a organização, né? Mas né, não tem nada de errado. Se ele está trabalhando ali também, ele pode ser considerado como um empreendedor. Ou eu posso chamar esse sócio de mero investidor. É aquele cara que só pôs dinheiro e falou, ó, tá aqui o dinheiro, toca a atividade aí para mim, né? Quando der lucro, você reparte comigo. Também é uma possibilidade. Então já nós vimos que o lucro não é essencial, que o sócio não é obrigatoriamente um empresário. Na verdade, eu não posso confundi-lo com o empresário, que quem é empresário é a sociedade. E eu mencionei as exceções legais. Então, as exceções legais, a gente tem a SA e as cooperativas. Olha que interessante, a SA, a própria lei já diz, seja o Código Civil, seja a lei das SA, já fala claramente que ela sempre é sociedade empresária. Sempre, sempre, sempre. Então, é o tipo de coisa que vão sempre perguntar para vocês em prova. A SA pode ser simples e tal? Não, a lei exige que ela seja sempre empresária. E a cooperativa já é organizada, né, na forma sempre de sociedade simples. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Polêmica quanto às sociedades cooperativas. Isso eu tenho que mencionar para vocês. Se ela é uma sociedade simples, onde que eu registro a sociedade simples? É no cartório de pessoas jurídicas ou é na junta comercial? Alguém sabe me dizer aí? Cartório de pessoa jurídica? Seu raciocínio está lindo, está perfeito. Se não fosse a lei. A lei das cooperativas, né, sabe-se lá o porquê, ela fala que tem que ser na junta comercial. Então, como a lei das cooperativas é lei especial em relação ao Código Civil, que é lei geral, né, nós temos que, se perguntarem para vocês prova do OAB, prova de concurso, é a exceçãozinha que eles sempre adoram perguntar, né? Se registra na junta comercial por força da lei das cooperativas. É muito interessante, é a lei 5764 de 71. É a lei 5764 de 71. Eu vou postar aqui para vocês o parecer do professor Fábio Lio Coelho, que foi quem detalhou isso daí, foi quem, né, se eu não me engano, quem contratou ele foi
o pessoal dos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas e tal, né? Tentando dizer o contrário, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se eu me recordo aqui qual foi a conclusão dele. Na opinião do Fábio Lyoa, ele entende que as juntas comerciais não deveriam registrar as sociedades cooperativas, que deveria ser o cartório, porque elas são sociedades simples. É até bem fundamentada. Mas ele até faz uma ginástica legislativa e tudo mais, para dizer que é por força que o Código Civil teria aberto mão, que ele teria traído para si mesmo e tudo mais. Mas, assim, hoje ainda prepondera, né, esse tipo de opinião, né, no meio jurídico, na doutrina. Então, nós temos uma certa dicotomia nisso daí, é bom atentar. Continuando. Voltando aqui para os meus slides. Podem perguntar. Pergunta do Matheus, bem apropriada. Qual a diferença, né, ou qual a relação entre sociedade por ações e sociedade anônima? Sociedade por ações, Matheus, é gênero do qual sociedade anônima é espécie. Então, você tem a Lei das SA, Lei 6.404 de 76. Ela é uma lei chamada Lei das Sociedades por Ações, Matheus. A Lei das Sociedades por Ações, que é essa lei geral, ela vai ter dentro dela, né, tanto a sociedade incomandita por ações quanto a sociedade anônima. Então, você está entendendo que a anônima é uma das espécies da sociedade por ações? Sociedade por ações é gênero, e dentro das suas espécies eu tenho a sociedade anônima e a sociedade incomandita por ações, por exemplo. Tranquilo? Beleza. Então, retornando aqui para nós, ó. Está projetado aí para vocês? Deixa eu ver. Acho que não, né? Não. Deixa eu projetar aqui o slide. Perfeito. Então tá lá direitinho para vocês o slide referente a sociedades. Voltando então, aqui eu menciono... Cliquei num trem aí sem querer, gente. Não tem problema não. Pois bem, qual que é a natureza jurídica das sociedades? O que significa natureza jurídica? A natureza jurídica é o que algo é para o direito, né? Então, o que as sociedades são para o direito? Quando se pergunta isso, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que uma sociedade, ela é pessoa. Então, ela é uma pessoa porque ela é titular de direitos e obrigações, mas ela é pessoa jurídica. Então, a sociedade é pessoa na condição de pessoa jurídica. Ricardo, mas que tipo de pessoa jurídica? Pessoa jurídica, né, disciplinada, pessoa jurídica regulada pelo direito público ou pessoa jurídica regulada pelo direito privado? Obviamente que a gente está falando aqui de uma pessoa jurídica regulada pelo direito privado, né? Até porque está no Código Civil, como nós já falamos, né? Pois bem, eu posso, da minha cabeça, criar algum tipo de sociedade, inventar um tipo de sociedade? Não. O que vale para nós aqui é o princípio da tipicidade ou da taxatividade societária. Isso significa que eu só posso adotar as sociedades que estão previstas na lei. Então, relembrando a pergunta do Matheus ali, ó, eu posso adotar uma sociedade, adotar como tipo societário uma sociedade limitada? Posso. Posso adotar uma sociedade que não está lá no Código Civil regulada? Limitada está no Código Civil. Mas eu posso adotar a sociedade anônima, que está lá na lei das sociedades por ações? Posso. Posso adotar a lei das sociedades incomandita por ações, que está na lei das sociedades por ações também? Posso.
Posso adotar uma sociedade em nome coletivo? Posso. Ricardo, quero criar na minha cabeça uma sociedade pessoal. Não, não existe. Então, uma sociedade para propósitos pessoais, não posso. Não posso criar isso daí, não posso inventar. Por quê? Porque a cada tipo societário eu vou ter um conjunto de regras, né? Eu vou ter um conjunto de normas específicas para ela. Então, não tem como eu, da minha cabeça, inventar um tipo societário para poder criá-lo, para poder desenvolvê-lo, para poder trabalhar com ele. Eu preciso obrigatoriamente, necessariamente, seguir aquilo que a legislação está me oferecendo. Tá? Então, se eu não adotar um dos modelos que estão lá naquele cardápio legal, né, que estão lá naquela taxatividade legal, que estão enumerados de forma típica, de forma, né, bastante clara ali, não faz sentido. Eu não vou poder adotar. Tá ok? Tem exceção? Claro, né? No direito tudo tem exceção para tudo, né? Em que caso você pode ter uma sociedade criada da cabeça da pessoa que constituiu? Vocês já devem ter ouvido falar em empresas estatais, né? A empresa pública e a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, obrigatoriamente, ela tem que ser uma SA, tem que ser uma sociedade por ações, uma sociedade anônima, desculpa. Agora, a empresa pública, o legislador fala que ela pode admitir qualquer tipo. Então, eu posso criar na minha cabeça uma empresa pública que seja uma mistura de limitada com anônima, que tenha regras que eu mesmo criei, que eu mesmo pensei, que seja uma sociedade misturada em nome coletivo comandita, eu posso inventar. Então, é o único caso que a gente, de fato, consegue, né, observar esse tipo de situação. Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo até aí, pessoal? Esse foi o nosso primeiro slide de direito societário, da matéria desse período, daquilo que a gente realmente vai abordar, enfrentar, desenvolver, né, durante todos esses aspectos aqui. Pode falar, se alguém tiver com dúvida. De vez em quando eu me perco aqui, eu não vejo as mãozinhas levantadas. Matheus levantou a mão? É isso mesmo? Isso, professor. Você falou do princípio da taxatividade, ele se aplica à sociedade simples também? Porque eu estava lendo aqui na doutrina e do Santa Cruz, ele diz que para a sociedade simples, o legislador fez o oposto, não criou nenhum tipo societário específico, permitindo a constituição de uma sociedade simples atípica. Eu não concordo com ele. Que a empresarial costuma chamar de sociedade simples pura. Não, eu não concordo com ele. Eu vou te falar o porquê. Ele tá observando por esse aspecto aí de você poder, se quiser usar simples, né, que é simples pura, ou emprestar regras limitadas. Aí ele está olhando sob essa ótica. Mas pensa comigo. Vamos ver se você acompanha meu raciocínio, Matheus. Existe pessoa jurídica que a lei não reconheça como pessoa jurídica? Não. Para ser pessoa jurídica, você concorda comigo que são só aquelas que estão elencadas na lei, não são? Uhum, o princípio da taxatividade dos tipos societários, para mim, é uma decorrência lógica, né? Uma decorrência lógica do princípio de que só a pessoa jurídica é uma técnica legislativa. Você pega o artigo 45 do Código Civil, ele vai falar assim, que a pessoa jurídica surge quando, né, você faz o registro. Então, se o próprio Código Civil, na hora que fala que só é pessoa jurídica aquilo que a lei entende que seja, para mim, sociedade simples, ela não está liberada desse princípio da taxatividade, não. Entendeu? Na verdade, ela é um tipo de sociedade, porque se você pega lá o artigo, vou confirmar para você aqui, que às vezes eu estou falando, mas artigo 40 ou 41. Então, artigo 40 ou 41. – 42, na verdade, quer ver? Não, 44, desculpa. 40 e 41 vai falar das pessoas jurídicas, é quando começa e tal, né? Mas lá no 44 ele fala, são pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, as empresas de... Desculpa. Inciso segundo, as sociedades. Então, para mim, a taxatividade, ela parte daí. A tipicidade societária só é um desdobramento lógico.
Agora, bem lembrado você aí, é bom saber conhecer a opinião de todos os autores. Dizer que a sociedade limitada não está, desculpa, que a sociedade simples não está submetida à taxatividade, seria o mesmo que eu dizer para você assim, não, então se eu quiser eu posso criar uma sociedade simples anônima. Isso não existe. Pelo menos eu nunca vi. Né? A própria legislação também, né, não admite. Certinho, entendi. Obrigado. Tranquilos? Uhum. Então vamos lá. Tocando em frente aqui então. Nos nossos slides lá, está sendo projetado aí para vocês, pessoal? Porque às vezes eu saio daqui da tela. Não, tá não, né? Deixa eu projetar. Agora eu acho que vocês estão vendo, né? Beleza. Voltando então a todo esse raciocínio que a gente tem aqui nos nossos slides. O princípio da tipicidade ou da taxatividade tem que ser um daqueles tipos descritos na lei. Sociedade simples, só existe essa classificação doutrinária de que ela teria simples, que seria uma simples só baseada nas suas próprias regras, mas também é admitido a simples limitada, que mistura regras da limitada com a simples. Bom, classificação das sociedades. As sociedades empresárias elas vão adotar algumas classificações. Então, nós temos ali, por exemplo, a responsabilidade dos sócios pode ser considerada como limitada ou ilimitada. Isso significa o seguinte, pessoal. Olhem aqui, lembra que a gente comentou agora há pouco que empresário sempre responde de forma ilimitada? Então, eu estou preocupado aqui com a responsabilidade dos sócios e não do empresário. Sócio responde de forma limitada ou de forma ilimitada. O que isso significa? Isso significa que a responsabilidade do sócio, de forma limitada, significa que a própria lei já estipula, você responde até determinado valor. Pode ser o valor da sua ação, pode ser o valor da sua cota, pode ser o valor de todo o capital social que ainda não foi pago pelo sócio, não foi integralizado, e assim vai. Agora, a responsabilidade ela vai ser considerada como ilimitada quando, enquanto houver dívida, o sócio responde. Então, imagina que a sociedade tinha ali de capital social, ou de patrimônio, melhor, né? 10 mil reais, a dívida é de 30 mil. Então, eu posso cobrar 10 mil da sociedade, esgotei o patrimônio, agora eu vou atrás de mais 20 mil na pessoa dos sócios. De quem é que eu vou cobrar? Daquele que tiver melhores condições, obviamente, né? Se eu vejo que um sócio ele não tem nem onde cair multa, eu não vou nem processá-lo, vou processar os demais. Então, no final das contas, a responsabilidade ilimitada ela vai por esse caminho, ela funciona dessa maneira. Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilos? Então, a primeira classificação, bem tranquila, né? A segunda, como a forma de que você constitui e você dissolve. Como que funciona a sociedade? Eu até imagino que a Sávila fez aquele comentário sobre ser um direito pessoal, né? É porque, em alguns casos, você constitui a sociedade por meio de relações pessoais, relações contratuais. Aí você tem um contrato. Agora, se você constitui a sociedade para que aquela pessoa jurídica, aquele ente, eles mantenha a relação ele para com os demais sócios, eu estou falando de uma sociedade institucional, porque ela é uma instituição. Então, na sociedade institucional, a relação entre sócio e pessoa jurídica é ela que prevalece. Na contratual, a relação entre os sócios. Então, como é que eu constituo uma sociedade contratual? Pelo contrato. Como é que eu constituo uma sociedade institucional? Pelo estatuto. E a dissolução? A dissolução dos contratos, das sociedades contratuais, é como se fosse um contrato, a rescisão do contrato. A dissolução das sociedades institucionais é porque você vai pegar o estatuto e você vai, né, extinguir a sociedade. Você não vai simplesmente rescindir, tirar uma das pessoas só ali. Né? Na verdade, você vai acabar com a pessoa jurídica como um todo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? É sociedade institucional e a outra é o quê mesmo? Contratual. Está aqui no slide. Vocês estão acompanhando o slide comigo? Letra B. Ou eu não estou projetando? Não está aparecendo no slide, está aparecendo só o Google. Ah, está aparecendo no Google? Então eu errei. Desculpem. Acho que agora sim, né? Ó. Tranquilos?
Sim. Então vamos lá. Responsabilidade dos sócios, limitada ou ilimitada, falei agora há pouco. Pelo regime de constituição, se eu tenho para criar uma sociedade, eu faço o contrato, eu tenho as sociedades contratuais. Se eu, para instituir a sociedade, eu tenho um estatuto, aí eu tenho a sociedade institucional. Tranquilos até aí? Vamos para a de pessoas e capitais. Sociedade de pessoas é aquela que as relações entre os sócios prevalecem em detrimento da contribuição patrimonial de cada um, né, do investimento que cada um fez. Agora, na sociedade de capitais, o que interessa é o investimento que foi feito. Por que isso é importante, pessoal? Porque quando eu falo de penhora de cotas ou de ações, se a sociedade ela é de pessoas, se o vínculo pessoal prevalece, a doutrina ela acha que não é bem recomendável você permitir que alguém possa expropriar, né, retirar da propriedade de uma das pessoas aqueles valores, aquele patrimônio, as cotas, por exemplo. Agora, por outro lado, se é de capitais, que o que interessa é o dinheiro, o que interessa é a contribuição, ninguém é amigo de ninguém ali, ninguém tem proximidade pessoal com ninguém, aí não tem problema, aí você pode expropriar. Imagina que o sócio está devendo pensão alimentícia, né, está devendo alimentos para os seus filhos, e aí vem necessariamente, né, o filho e manda, né, tirar do nome do pai as ações daquela SA que é de capitais. Aí não tem problema, em tese não teria problema. Eu só gostaria que vocês tivessem em mente, aí eu já vou projetar aqui no meu monitor do meu lado, que fica mais fácil, quero que ele funcione aqui como um quadro para vocês, tem uma expressãozinha que é própria das sociedades de pessoas. Qual que é essa expressão? É a chamada affectio, é a chamada affectio societatis. Tá mudo, professor. Desculpem, eu acho que eu bati no mudo aqui sem querer. Affectio societatis. O que significa affectio societatis? Voltando então, repetindo, não sei desde quando que estava mudo, né? A affectio societatis nada mais é do que essa relação pessoal entre os sócios. Onde vai estar presente essa affectio societatis? Essa afinidade, essa aproximação, essa identificação entre os sócios? Somente na sociedade de pessoas. Na sociedade de capitais nós não temos isso. Alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Tranquilo? Eu não entendi a diferença entre a sociedade de pessoas. O que é essa relação? Eu não entendi. Sociedade de pessoas são classificações, né? Vamos lembrar primeiro isso, né? Como que eu classifico uma sociedade de pessoas? Eu classifico a sociedade de pessoas de acordo com as sociedades em que existem relações pessoais entre os sócios, que a gente só se uniu porque existe, vamos dizer assim, uma identificação de propósitos, né, uma consideração entre eles. Tranquilo até aí? Então você junta lá, né, duas pessoas que dão muito certo e juntos eles promovem negócios e formam uma sociedade de pessoas. Na sociedade de capitais, isso não interessa. O que interessa é o que cada um está investindo na sociedade. Certo, entendi agora. Melhorou agora? Então, o que acontece? Imagina que tanto eu quanto algum de vocês seja sócio da Petrobras. Tem ali ações, somos acionistas. Eu não preciso nem saber que você também é acionista, né? Então, na prática, o que vai acontecer? Na prática, o que interessa, voltando aqui para o slide, né? Vocês estão vendo o slide direitinho, né, pessoal?
pessoas de capitais, né? Não é só esse Sim, retorno? tá certinho. Então tá ok. Eu fiz uma baguncinha aqui, porque eu não sei como que eu escrevi alguma coisa aqui. Uma hora eu desculpo. Então, na sociedade de pessoas, existe essa affectio societate, vocês estão vendo aqui do lado. Affectio significa que existe afinidade, que existe aproximação entre as pessoas. Na de capitais, não. Aí você fala, Ricardo, mas qual que é a relevância disso? Né? Para que eu preciso saber disso? É porque, na prática, se você for parar para observar, o que vai acontecer vai ser que você vai acabar encontrando, você vai acabar percebendo dificuldades maiores de tirar o patrimônio, de penhorar, de expropriar uma cota ou uma ação numa sociedade de pessoas do que numa sociedade de capitais. Então imagina que eu sou cotista de uma sociedade de pessoas e eu estou devendo. A pessoa vem me cobrar, eu vou falar, olha, se você expropriar essa cota minha, você vai ser dono dela, você vai estar entrando numa sociedade que o pessoal não te quer, que eu tenho afinidade, mas você não tem. Agora, se a sociedade de capitais, lembra do exemplo que nós somos acionistas da Petrobras, a gente nem se conhece, não tem relação pessoal nenhuma e tal, não tem problema nenhum tirar de mim, né, aquelas ações ou cotas numa sociedade que é a sociedade de capitais. Tranquilo até aí? Ficou mais claro agora, pessoal? De boa? Sim, sim. Beleza. Nacionalidade. Aí já é um conceito que o pessoal confunde muito, né? O que seria, como que eu consideraria a nacionalidade de uma sociedade? Pessoal, sociedade é considerada nacional quando ela é constituída e registrada de acordo com as leis nacionais do Brasil. E ela é estrangeira se ela foi constituída e registrada de acordo com as leis de outro país. Ricardo, a Shell Brasil, ela é de fora e ela chegou no Brasil e criou uma filial de acordo com as normas brasileiras. Você já deve ter ouvido muitas essas expressões, né? Shell Brasil, Parmalat do Brasil e assim vai. Pessoal, nesse caso, eu estou diante de uma sociedade nacional ou estrangeira? O que vocês acham? Eu acho que é estrangeira, porque a sede dela está em outro país, né? A matriz é estrangeira, mas geralmente elas criam de acordo com as normas do direito brasileiro, dentro do Brasil. E aí a sua filial, Então, ela é nacional. Por que elas fazem isso? Elas fazem por um simples motivo, pessoal. Elas fazem porque, se eu for querer operar uma estrangeira no Brasil, eu preciso de autorização com um decreto do presidente da República. Imagina o tempo que isso não demora, né? Óbvio que isso daí seria mais facilitado caso, imaginem, por exemplo, que o presidente está querendo trazer gente para cá, trazer investimentos para cá, e aí ele negocia com uma determinada sociedade que vai funcionar no Brasil e tal, tal, tal. Aí seria mais facilitado, mas em regra, eu teria que ter todo um trâmite burocrático que não seria interessante, que não valeria a pena. Então, tomem cuidado. Nacional é aquela constituída conforme as leis do nosso país, do Brasil. Estrangeira, que foi constituída conforme as leis estrangeiras, e ela não criou nenhuma filial aqui, ela não modificou seu registro profissional aqui, ela não se constituiu aqui. Tá? Se não se constituiu aqui, ela é estrangeira. É algo um pouco mais raro da gente ver. Tá? A grande maioria cria uma aqui para ser filial e conseguir funcionar no Brasil sem maiores entraves, problemas burocráticos. Tá? Bom, sociedade entre cônjuges. O que é uma sociedade entre cônjuges? É aquela sociedade feita entre marido e mulher. Nesse caso, ou agora, né, a gente já pode falar de marido e marido, mulher e mulher, já existe toda uma compreensão mais adequada disso do que da época que nós tivemos o Código Civil de 2002. A grande dificuldade aqui é a gente pensar o seguinte, uma sociedade entre cônjuges. O Código Civil fala que ela não pode acontecer, ela não pode ser constituída, nem se eles estiverem casados no regime da comunhão universal, então anota aí, por favor, comunhão universal é proibido, não posso ter sociedade entre cônjuges. E a segunda hipótese que eu também não posso, que o Código Civil veda, é aqueles que são casados no regime da separação obrigatória de bens.
separação obrigatória de bens. Por que eu estou frisando a palavrinha aí, obrigatória? Porque se os cônjuges são maiores, capazes e podem optar pela separação voluntária de bens, eles podem constituir uma sociedade juntos, não tem problema nenhum. Agora, o regime da separação obrigatória de bens é aquele previsto em algumas situações, como é o caso dos maiores de 70 anos. Que nesse caso, depois dos 70, a lei exige que seja no regime da separação obrigatória de bens. Isso é obrigatório, compulsório, forçado. Aí não pode constituir sociedade. Ricardo, por que a lei é assim? Exatamente para impedir, né, para evitar que os cônjuges fraudem o regime de bens, seja da comunhão universal, seja da separação obrigatória de bens. Porque vocês concordam comigo que se eu estou na comunhão universal, mas aí eu constituo uma sociedade com a minha esposa, eu estou separando, ó, essa cota é minha, aquela cota é sua, a ação é minha, a ação é sua. Da mesma forma, se eu estou no regime da separação obrigatória e eu vou lá e junto com a minha esposa numa sociedade, eu estou fraudando, porque era para ficar separado e eu estou juntando tudo numa pessoa jurídica só. Tranquilos? Só não confundam. O código fala claramente em separação obrigatória e não separação voluntária. Primeira observação diz respeito a esse enunciado que vocês estão enxergando aí na tela, enunciado 204 do CJF. O que diz para nós o enunciado 204 do CJF? O 204 do CJF fala claramente que eu estou proibido tanto na aquisição, melhor, o 204 fala outra coisa, o 205 vai falar isso. O 204 vai falar para nós que aquelas sociedades que foram constituídas antes do Código Civil de 2002, que não tinha essa proibição da comunhão universal, que não tinha essa proibição da separação obrigatória, elas permanecem valendo. Agora, o 205 vai falar para nós o seguinte, que é aquele jeitinho brasileiro, né? Ah, Ricardo, eu não posso constituir. Você falou que eu não posso constituir com a minha mulher, porque eu estou casado com a minha universal. Mas eu poderia constituir com você, Ricardo, mas depois eu pedi para que minha mulher adquira sua cota e a gente fica junto depois na sociedade? Também não pode. Então, o 205 vai falar assim, que tanto a constituição originária quanto a participação derivada, né, que vem num segundo momento. Nenhum desses casos poderia ser permitido. Nenhum desses casos se autorizaria você formar a sociedade juntos. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilos? Tranquilo. As sociedades dependentes de autorização. As sociedades dependentes de autorização são aquelas que, por uma questão de saúde pública, por exemplo, né, ou por uma questão governamental, você precisa pedir autorização para um órgão. Exemplo de órgão que eu teria nesse caso. Eu teria, por exemplo... Opa, saí daqui sem querer. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto. Que situações... Descompartilhou a tela. Voltando. Sociedades dependentes de autorização, então... Nós teríamos, por exemplo, uma sociedade, uma farmácia que precisa de uma autorização na Anvisa para poder funcionar, um laboratório, né? Uma sociedade, por exemplo, que vai explorar minérios, precisa de autorização, né, dos órgãos competentes. Então, você tem, assim, essas sociedades que são classificadas como dependentes de autorização. Tranquilo, pessoal? Bom, já são quase 5 horas da tarde, então, assim, a gente vai fechar por aqui. Penso eu que esses encontros aos sábados, nesse horário, né, entre 13 e 17, se precisar eu me alongo até as 18, não tem problema nenhum. A gente vai estar fazendo sempre para poder, né, colocar o conteúdo mesmo da matéria, como se eu estivesse dando aula em sala de aula mesmo. Agora, nós temos as atividades que são síncronas, que é aquele encontro com a turma da manhã na segunda-feira das 8 às 9, com a turma da noite entre 19 e 20 horas, e também tá, aquelas atividades que serão os trabalhos, que a gente vai dedicar um tempinho a eles também.
como eu combinei com vocês, quem participa daqui acaba sendo, né, dispensado de realizar um trabalho e tudo mais de uma forma mais detalhada, porque já está raciocinando aqui comigo, está participando e tudo mais. A única coisa que eu peço, né, é que a gente possa nos organizar aqui de todos que participaram. Agradeço muito esse sábado à tarde, né, esses 20 e poucos alunos que estiveram junto comigo, teve um momento que foram 25 e tudo mais. Conto com a presença de vocês sempre, eu acho que é importante para a gente poder ir transmitindo o conteúdo, tá? E qualquer dúvida, você já tem o meu e-mail, já tem o meu WhatsApp comercial, né? A gente está juntos aí para poder falar o que for necessário, desenvolver o que for necessário. Tá ok? Chega por hoje então, pessoal? Muito obrigado, viu? Grande abraço para vocês, encerramos agora então. Boa tarde, bom final de semana.